Vamos deduzir agora a derivada da função f de x igual a cosseno de x. Antes de fazer a dedução dessa fórmula, dessa derivada, vamos lembrar uma aplicação do cosseno, que é o cosseno da soma de arcos. Então, quando eu escrevo cosseno de a mais b, a gente fez essa dedução da fórmula para o seno e agora a gente está fazendo para o cosseno porque vai usar ela agora na dedução da fórmula da derivada do cosseno. O que eu estou calculando aqui é quando eu quero saber o cosseno da soma de dois arcos. Não é o cosseno de um, mas o cosseno do outro. Nesse caso, é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Certo? Essa fórmula também normalmente a gente vê no ensino médio. Ela é um pouquinho elaboradinha para demonstrar, não vale a pena demonstrar aqui, mas ela é válida. E aí a gente vai então partir efetivamente para tentar calcular qual é a derivada da função cosseno de x. Lembrando, né, que a gente viu no vídeo anterior que se a minha função, vou escrever aqui em cima, se a minha função f de x for seno de x, então a derivada dessa função é igual a cosseno de x. Agora é o contrário, eu tenho a minha função f de x igual a cosseno de x e eu quero saber qual é a derivada dela. Então vamos começar, a gente ataca isso pela própria definição. Então a derivada dessa função é o limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x dividido por h. No nosso caso, f de x é cosseno, então é o limite de h tendendo a zero de cosseno de x mais h menos cosseno de x dividido por h. Ok? E aí, a gente vai aplicar nesse termo que aparece aqui, a gente vai aplicar a fórmula que a gente viu aqui em cima, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, isso é igual, vou escrever aqui embaixo para caber, o limite de h tendendo a zero de cosseno, no caso, x mais h, antes era a mais b, então posso entender que o x é o a e o h é o b. Então, fica cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes o seno de h, certo? Então, tudo isso que eu coloquei aqui se refere a essa parte. Então, tendo menos cosseno de x e tudo isso dividido por h. E agora eu vou juntar essa parcela e essa parcela, colocando o meu cosseno de x em evidência e deixar essa parcela aqui junto com h. Então, isso acaba sendo análogo ao processo que a gente fez para o seno, né? Limite de h tendendo a zero vai ficar cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 dividido por h menos seno de x vezes seno de h dividido por h. Lembrando que esse limite ele está sendo aplicado em toda a função, né? E aí, quando eu coloco esse cosseno que aparece aqui, ele pode sair do limite. Então, eu estou analisando simplesmente o limite de h tendendo a zero desse termo aqui. Mas isso a gente já viu que ele dá zero. Então, essa parte toda ela vai para zero. Aí, agora, olhando para esse outro limite, quando o meu h tende a zero, esse seno é o próprio seno de x, e esse termo que está aqui é o limite fundamental trigonométrico, que ele vai para 1. Tá certo? Então, de tudo isso, o que sobra quando eu aplico o limite? Sobra o menos seno de x, que está aqui. É isso? Sobra só essa parte. E então, em resumo, né, se a minha função f de x é igual a cosseno de x, então a derivada dessa função é igual a menos seno de x. Também é tranquilo de lembrar. Acho isso também uma relação extremamente interessante, extremamente bonita entre seno e cosseno e suas derivadas. Tá? Resumidamente, quando é seno, a derivada é cosseno. Quando a função é cosseno, a sua derivada é menos o seno. Tá bom? Vamos fazer então agora alguns exemplos para ilustrar
isso aqui na outra página. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é a derivada dessa funçãozinha que está aí. Veja, nós temos aqui o quociente de duas funções, né? Uma função é o quociente de x e outra função é o x ao quadrado. Então, a gente tem que usar a regra do quociente para fazer essa derivada. Então, fica sendo a derivada da f de x é igual. Regra do quociente, né? Vamos escrever aqui do lado. Se a minha, bem resumido, se a minha h de x é igual a uma f sobre a g, então a derivada da h de x é igual a derivada do primeiro vezes o de baixo, menos o primeiro vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, nesse nosso contexto, a derivada do de cima é o menos seno de x, vezes a função que está embaixo, que é o x quadrado, menos o de cima, que é cosseno de x, vezes a derivada de baixo, que é 2x. Tudo isso dividido por x quadrado ao quadrado. E aí aqui acaba, né? Eu posso até colocar um x desse em evidência, mas não é necessário, não faz tanta diferença. Então fica menos seno de x, x quadrado, menos 2x cosseno de x, dividido por x à quarta. Essa seria a derivada dessa função que está aqui. Então a gente não só usou a definição da derivada de cosseno, como a gente também usou a regra do quociente para fazer essas contas. Uma outra derivada que a gente pode apresentar é a derivada da tangente. Essa derivada, para a gente deduzir ela, nós vamos simplesmente escrever uma relação que a gente já viu, que a função f de x, que é a tangente, pode ser escrita como seno de x dividido por cosseno de x. E sendo assim, a sua derivada é simplesmente a aplicação da regra do quociente nessa relação que está aqui. Então, aplicando a regra do quociente, a derivada da função tangente fica sendo a derivada do de cima, que é cosseno de x, vezes o de baixo, que também é cosseno de x, menos o de cima, que é seno de x, vezes o de baixo, a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá certo? Bem, quando esse menos, que é x, esse menos que está aqui na frente, ele junto com esse menos fica mais. Então, a gente tem cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Tudo isso que está aqui em cima, pela relação fundamental da trigonometria, vale 1. Tudo isso é 1. Então, a gente pode reescrever como sendo 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que também pode ser escrito como sendo secante ao quadrado de x. E essa é a derivada da minha função tangente. Então, conclusão, se a minha função f de x é igual a tangente de x, a minha derivada dessa função é menos secante ao quadrado de x. Como eu tinha chamado a atenção de vocês, importante mesmo é a derivada do seno e do cosseno, porque simplesmente sabendo a derivada do seno e do cosseno e a regra do quociente, eu cheguei nessa relação. Essa mesma ideia, ela acaba sendo válida para outras funções trigonométricas. Então aqui a gente tem essa tabela que ela ilustra esse mesmo raciocínio para outros casos. Então, por exemplo, né, esses três casos aqui, esse e esse, a gente deduziu, né, que dariam esses valores. Então, isso a gente já fez. Esses outros três casos é de maneira análoga ao que a gente fez com a tangente. Então, por exemplo, no caso da cotangente, eu vou escrever minha função f de x como sendo cosseno de x dividido por seno de x. E aí aqui eu vou aplicar
eu vou pôr 3 pontinhos, regra do quociente. E a minha resposta aqui no final vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Ok? Então, isso se repete tanto para essa relação, quanto para essa, quanto para essa. E, então, o desenvolvimento dessas fórmulas que aparecem aqui embaixo, dessas derivadas, vai ficar para vocês exercitarem. Tá? É bem tranquilo e análogo ao que foi feito na tangente. Vamos agora treinar um pouco essas coisas que a gente fez a partir de alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu coloco para vocês é fazer a derivada dessa função. Ela já envolve alguns termos, né, mais elaborados. Então, a primeira coisa que a gente vê é que isso é um quociente de duas funções. Então, eu vou escrever a derivada, vou aplicar a regra do quociente. Então, a derivada dessa função, f' de x, ela é a derivada do primeiro. A derivada da secante, se eu olhar aqui na tabela, é secante vezes tangente. Então, a gente vai escrever aqui secante x vezes tangente de x. Essa é a derivada de cima. Pela regra, agora é isso vezes a de baixo. 1 mais tangente de x. Certo? Menos o primeiro, que é secante de x, vezes a derivada do de baixo. A derivada de 1 é zero. Então, eu só preciso da derivada da secante, da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. 1 mais tangente de x ao quadrado. E aqui se resolve o problema, né? Aqui já está tudo resolvido. Aqui já é a minha derivada. Eu posso tentar ajeitar um pouco mais essa situação e colocar, veja que tanto nesse termo quanto nesse termo tem uma secante que eu posso pôr em evidência, secante de x. Então eu posso escrever isso como sendo secante de x vezes a tangente, eu vou passar multiplicando todos os termos, então é tangente de x mais tangente ao quadrado de x menos a secante ao quadrado de x. Certo? E aí, esse termo que está aqui dentro, da secante ao quadrado, eu posso escrever ele da seguinte forma, lembrando da relação trigonométrica, né, que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Né? Então, eu posso escrever, no lugar da secante, aqui eu esqueci de dividir pelo termo de baixo, né? 1 mais tangente, tangente de x ao quadrado. Então, eu vou substituir agora, no lugar da secante ao quadrado, eu vou substituir por isso aqui nessa equação. Isso é só uma simplificação, tá? A parte da derivada já está feita. Então, é secante de x vezes tangente de x mais tangente ao quadrado de x. E aí, no lugar da secante, vai ficar menos 1 mais tangente ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. E aí, essa tangente, quadrado, pode cortar com essa tangente. Resposta final. A derivada da função que eu queria achar é secante de x vezes tangente de x menos 1 dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Beleza, gente? Vou tentar só arrumar aqui um pouquinho esse 1 que ficou meio feinho. Menos 1. Tá? Então, essa já é uma derivada um pouco elaborada, envolve funções trigonométricas, que não são as mais básicas, envolve regra do quociente, e a gente fez essa simplificação porque às vezes vocês fazem um exercício e no livro a resposta está essa, e vocês chegam nessa e ficam achando que está errado, e na verdade foi uma questão de simplificação. Isso na verdade é uma coisa que acontece com muita frequência em exemplos de trigonometria, exemplos de funções trigonométricas. Tá? Então se atentem a isso também quando fizerem exercícios. E para finalizar, nós temos esses dois exemplos, que são o seguinte.
Nesse primeiro exemplo, eu quero encontrar a 27ª derivada da função cosseno de x. Será que isso é fácil de fazer? Será que a gente vai ter que fazer 27 derivadas? Vamos começar fazendo a primeira. Então, a primeira derivada, ela é filhinha de x, é igual à derivada do cosseno. A gente viu que é menos seno de x. Muito bem. Qual que é a segunda derivada dessa função? A segunda derivada é a derivada do menos seno. Então, é menos cosseno de x. Qual que é a terceira derivada dessa função? É o menos que está ali, menos a derivada do cosseno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. E isso dá seno de x. A derivada do seno de x, que é a quarta, que a gente já escreve assim, né? A quarta derivada, é a derivada do seno, que é o cosseno de x. Então, veja, a quarta derivada é igual à função original. E aí a gente pode pensar, bem, se a quarta derivada é igual à função original, a oitava derivada também é, a 12ª derivada também é, a 16ª, 20ª, 24ª e 28ª, certo? Todas essas derivadas são iguais a cosseno de x. Qual que é a derivada anterior, e é aquela que a gente quer, à 28ª? É justamente a terceira derivada, que é a derivada, que seria, no caso, o que a gente quer, a 27ª derivada. Tá certo? Então, só para recapitular, para tentar ficar mais claro, acaba que acontece um ciclo. Quando eu calculo a quinta derivada, essa derivada é igual à primeira. Quando eu calculo a sexta, ela é igual à segunda. Quando eu calculo a sétima, ela é igual à terceira. Quando eu calculo a oitava, ela é igual à quarta, que é igual à função original. Então, claro, existem várias formas de você chegar na derivada da 27ª derivada, mas nesse nosso contexto, né, a maneira que eu expliquei para vocês, vai contando, né? A função original é igual à quarta derivada, que é igual à oitava, que é igual à 12ª, 16ª, assim por diante, que é igual à 28ª. Eu não estou interessado na 28ª, eu estou interessado na 27ª. Então, tem que ver uma derivada antes do cosseno, é o seno. Então, a nossa resposta, né, a 27ª derivada de f de x é seno de x. Qual que é a 26ª? Menos cosseno. 25ª, menos seno. 24ª, próprio cosseno. E assim vai. Então, as derivadas de funções trigonométricas são cíclicas. Tá? Isso que a gente quer ilustrar nesse exemplo. E para finalizar, o último exemplo é: para quais valores de x o gráfico da função f de x igual a seno de x tem tangente horizontal ao gráfico? Então, para a tangente ser horizontal, vamos aqui fazer um esboço, e é bom fazer isso para a gente até recordar como que é a função, o gráfico da função seno. Então, de forma bem simplificada, a função seno tem um comportamento assim. Então, esses pontos importantes são, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, e essa função não para aqui, ela vai embora, né? Ela continua até lá na frente. Esse pico acontece em π sobre 2, e esse outro pico acontece em 3π sobre 2. Então, e assim por diante, né? Aqui tem outro pico e sempre vai tendo. As tangentes, elas são horizontais justamente nesses picos, né? Então, a tangente horizontal aqui, a tangente horizontal aqui, a tangente horizontal aqui, e assim por diante. Bem, visualmente, conhecendo o gráfico da função, eu até consigo, né? Conhecendo bem o gráfico da função seno, eu consigo dizer alguns pontos onde a tangente é horizontal ao gráfico. Usando as ideias de cálculo, dizer que a tangente ao gráfico é horizontal significa que o coeficiente angular dessas retas são todos nulos. Então, quem é o coeficiente angular da reta num ponto? É a derivada da função. Então, o que eu quero, na verdade, é saber para quais valores de x a derivada da função seno de x é nula. Em outras palavras, calculando a derivada, né, que é igual, e a gente já viu isso, a cosseno de x,
eu quero saber para quais valores o cosseno de x é igual a zero. Para quais valores de x o cosseno de x é igual a zero. Se a gente lembrar no ciclo trigonométrico, então o meu problema agora se resume a resolver essa equação aqui. Para quais valores de x, para quais arcos o meu cosseno é zero. Uma outra maneira de escrever isso é, eu quero saber x, tal que o arco cosseno de x, tal que o arco é zero. Deixa eu apagar aqui. X tal que o arco é nulo. Tá? Então eu vou olhar que o arco nulo não, tal que o cosseno é zero. Tá? Eu quero saber qual é o arco tal que o cosseno é zero. Então eu vou olhar o ciclo trigonométrico, né? Um esbocinho desse ciclo. Vou escrever aqui um ângulo qualquer, que a gente vai chamar de x, e a gente vai lembrar que o nosso cosseno ele é a projeção aqui nesse eixo. Então, quando meu x é zero, meu cosseno vale 1. Não é um ponto interessante para mim. Se eu for abrindo nesse sentido, né, o primeiro ponto onde ele é zero é quando o arco completa π sobre 2, que é justamente esse valor que a gente viu aqui. Né? Então, uma resposta é x igual a π sobre 2. Outra resposta é quando ele dá mais meia volta aqui. E ele chega em 3π sobre 2. Outra resposta é quando ele dá, depois de estar aqui, é quando ele dá mais meia volta aqui. Né? Então é 5π sobre 2. E assim por diante. Então, ou seja, em π sobre 2 o cosseno é zero, e depois disso, toda vez que ele dá mais meia volta, além do π sobre 2, ele também vale zero. Então, uma maneira de escrever isso genericamente é que o nosso conjunto de solução ele é todo x pertencente aos reais, tal que o meu x ele seja π sobre 2, existem algumas maneiras de escrever isso, tá? Mais kπ, onde o meu k ele pertence aos inteiros. Então, ele pode ser inclusive negativo, número menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Né? Eu estou representando um arco π sobre 2 mais algumas unidades de meia volta de π sobre 2. Então, é pensar no arco π sobre 2, que é esse arco que está aqui, depois uma meia volta dele que é aqui, outra meia volta, outra meia volta, outra meia volta, outra meia volta. Então, todos esses valores de x, para todos esses pontos, a reta que tangencia o gráfico da função seno de x é nula, tem coeficiente angular nulo. Tá? E alguns pontos estão ilustrados aqui no esboço da figurinha que eu fiz para vocês. Então, basicamente foram esses exemplos. As derivadas trigonométricas vão aparecer constantemente nos nossos estudos, então vale a pena a gente olhar elas com carinho, principalmente as relações trigonométricas, que elas são importantes para a gente entender essas derivadas, fazer revisão sobre os gráficos, para a gente compreender o conteúdo que segue. Beleza? Valeu! Tchau, tchau!